amores! Sei que eu tô um pouco sumida, mas tem muita coisa acontecendo. Eu tô com um problema sério no braço que tá dificultando muito a minha vida. Eu tenho ficado muito estressada, eu não tenho tido muito tempo pra fazer muitas coisas e além disso, eu tô com uma dor muito forte, então às vezes eu não consigo nem pegar num livro. E fazer coisas do dia a dia, assim, tem sido muito complicado. Eu tenho ficado muito lenta, então pra fazer qualquer coisa demanda um pouco mais do meu tempo. E isso dificultou bastante pra mim. Então, fora que, assim, com essa dor, eu chego em casa e praticamente eu só quero tomar um remédio e deitar. Mas é isso, tô gravando vlog pra vocês porque essa semana eu tô de folga e eu quero recuperar algumas coisas que eu deixei de fazer por causa dessas dores, por causa dessas idas ao médico. Então, planejo ler muito essa semana, fazer coisas que estavam pendentes, voltar a me exercitar, a me alimentar melhor, que era uma coisa que eu também não estava fazendo, e pretendo ler muito mesmo, recuperar o tempo perdido, porque nos últimos tempos eu tenho lido bem menos do que eu estou acostumada, o que me deixa bem estressada, devo dizer. Vou mostrar pra vocês as minhas leituras em andamento. A primeira delas é sobre a escrita do Stephen King. É um livro que eu tô gostando bastante, é um livro de não ficção, em que basicamente o Stephen King conta um pouco sobre a história dele, a história de vida e como que ele virou o escritor que ele é hoje. E agora eu tô na parte em que ele realmente começa a falar sobre a escrita em si. E eu tô achando bem interessante, eu tô na página 107, cerca de metade do livro, então acredito que eu consigo finalizar ele hoje ainda, porque ele tem sido bem rapidinho de ler. E eu tô lendo um outro aqui também, que é Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Deixa eu olhar aqui para o reflexo que tá dando, que é da Becky Chambers, e eu amo essa autora, os outros livros dela foram incríveis, eu adorei, foram queridinhos pra mim, eu acho que ela trata das coisas de forma muito sensível e muito verdadeira, ela faz com que a gente tenha muita empatia pelos personagens, e é ficção científica, que eu adoro, então esse livro tá sendo incrível. Eu tô na parte 191, que é a terceira parte do livro, e eu estou gostando. Aqui a gente acompanha 5 personagens, então a gente tem o ponto de vista desses 5 personagens, ambos têm relação com a frota, que é algo que não fica muito bem explicado nos 2 primeiros livros, e aqui tem sido incrível descobrir sobre o êxodo dos seres humanos, e como eles chegaram nos outros planetas, como eles tiveram contato com outros alienígenas, e eu achei super interessante. Então eu tô gostando bastante. Alguns personagens eu gosto mais do que outros, mas eu tô começando a perceber que a história deles estão meio que colidindo, sabe? Eu tô com algumas teorias aqui que eu acho que podem ser verdadeiras, mas eu tô gostando bastante, tá me deixando muito intrigada. E tem sido uma leitura super rapidinha, porque cada capítulo é um ponto de vista diferente e a maioria dos capítulos são bem curtinhos, sabe? Então, assim, delícia pro leitor, e eu amo histórias que se passam em outros universos com alienígenas e naves espaciais, então é um prato cheio pra mim esse livro. Então basicamente é isso, eu vou mostrar pra vocês como vai ser a minha semana e o que eu pretendo fazer. Eu tô indo agora pra fisioterapia, então eu vou levar vocês comigo, eu espero muito que vocês gostem e que eu consiga ler bastante durante essa semana. Dia das Crianças, tô me preparando pra sair em família, já tô arrumando as coisas aqui. Então logo eu vou sair, vou pra roça, curtir com o pessoal lá. Meus pais estão vindo também. E meu rapazinho até já tá lá com a priminha dele, ele quis ir ontem. Então hoje a gente tá indo lá. E eu espero que seja maravilhoso, quero tirar umas fotos, quero aproveitar bastante esse tempinho que faz muito tempo que eu não vou lá. Agora você pode cair, Renato. Ela tá fazendo hora. Finalizei os registros estelares de uma notável odisseia espacial.
Foi um livro que eu já imaginava que ia ser incrível por causa dos outros livros que eu li dessa autora. A Becky Chambers, ela tem um jeito mágico de tratar as histórias dela, de te envolver naquilo que ela quer passar. Ela tem uma leitura muito sensível e muito incrível. Eu fiquei imersa do início ao fim. Às vezes é um pouco confuso, principalmente no início, por causa que são apresentados a muitos personagens, cada um vivendo a sua própria vida e fazendo as suas próprias coisas. Mas quando você começa a se apegar a esses personagens, a história flui maravilhosamente bem. Eu fiquei, assim, muito imersa e estarrecida com o quanto eu gostei dessa história. Eu terminei esse livro totalmente aquecida, com o mesmo sentimento, na verdade, que eu senti com os 2 últimos livros. É um livro maravilhoso, uma escrita muito sensível, que trata temas muito incríveis, de uma forma às vezes até mesmo sutil, mas que te pega de jeito. Eu acho que a autora, assim, ela trata muito bem essa questão da empatia. E, gente, eu sofri muito com uma determinada situação desse livro, eu realmente fiquei muito sentida. Mas, sendo muito sincera, eu gostei de todos os personagens. Eu me apeguei muito a tudo que esse livro passou e eu com certeza indico muito que vocês leiam esse livro, porque ele é incrível. Inclusive, fiz algumas anotações, marquei algumas coisas e assim, ai, como eu gosto disso aqui. Eu acho que uma das minhas personagens favoritas é a Tessa. Eu acho assim, ela é incrível e a gente já tem um vislumbre dela nos outros livros, o que eu adorei. O Kip também é um personagem que você acaba se apegando, apesar dele ser um pouco cabeça dura, e depois você vai entendendo certas coisas, certas atitudes dele, e no final você acaba gostando muito desse personagem também. Enfim, os outros personagens também são incríveis, mas esses 2 eu acho que tem um espacinho muito especial no meu coração, eu gostei bastante. Este é um livro para você realmente esquecer da vida e simplesmente curtir. Fora isso, eu tô quase terminando sobre a escrita do Stephen King e eu tô querendo olhar minha próxima leitura, ainda não sei qual vai ser, acho que eu vou ler Instruções para Dançar, porque é um livro que já estava em TBR os outros meses, eu não consegui fazer a leitura. E eu acho que vai ser um livro super leve, super gostosinho, com aquele romancezinho gostosinho, sabe? Bom para aquele momento que você só quer se divertir. Acho que eu vou começar com esse. Quase derretendo por causa desse calor. Acabei de gravar vídeos pra vocês, gravei 3 vídeos hoje. Vamos ver se a imagem ficou boa, porque hoje o tempo não tá tão bacana, mas aí eu vou ver se eu consigo editar uns 2 hoje. Tô querendo gravar uns 2 amanhã. Então vou ver se eu faço uns roteiros, deixo tudo preparado pra amanhã eu conseguir gravar mais uns 2, porque voltei com tudo pra esse canal. Então me apoiem, me ajudem aí, colaborem com o criador de conteúdo que tá se esforçando ao máximo, tá? Mas é isso em relação à leitura. Eu tô continuando sobre a escrita do Stephen King, tô quase no final. Falta cerca de 40 páginas. E comecei Instruções para Dançar, da Nicole Young. Tô amando, gente. Muito gostosinho, muito levinho. O tipo de livro que é bom pra gente ler, pra esquecer da vida e simplesmente ler, sabe? Sem se preocupar com nada, sem ficar pensando muito. Mas aquele tipo de livro que aquece o coração e que diverte, sabe? Tô na página 100 dele já, ou seja, quase na metade. O que é ótimo. Amo livros rapidinhos assim, bem gostosinhos. E é isso. Vou levando vocês comigo, vocês vão me acompanhando e vamos ver como é que vai ser. Atualizando o vlog pra vocês, hoje é domingo, na sexta-feira, bem de tardinha, eu fui pra casa dos meus pais e só voltei hoje, bem de manhãzinha. Mas eu acabei não gravando nada lá porque eu simplesmente esqueci. E a gente ficou aproveitando realmente o nosso momento em família, cozinhando, batendo papo, colocando as nossas conversas em dia e simplesmente descansando. Então eu acabei não gravando. Mas eu finalizei sobre a escrita do Stephen King e não tem como eu mostrar o livro porque eu esqueci ele no carro do meu marido. Então não tem como eu mostrar pra vocês, mas foi uma leitura que, apesar de eu não esperar, foi uma leitura muito divertida, né? Um livro de não ficção, onde basicamente o Stephen King conta sobre a experiência dele de escritor. Então, além de dar dicas, ele conta muito sobre a infância dele, o que o levou a ser o escritor que ele é hoje. Então,
Então tem uma parte dedicada a esses pequenos momentos, né, flashes de lembranças que ele tem e de coisas que contribuíram para que ele se tornasse o escritor que ele é. E tem dicas muito interessantes, ele vai muito direto ao ponto sobre o que funciona para ele, sobre aquilo que ele acredita. Então é uma leitura rápida e foi divertida, tem muitos momentos que eu acabei dando risada, o que foi muito estranho, mas eu gostei muito do livro e dá para tirar assim, muita coisa relevante. Então para quem quer essa carreira, para quem sonha em ser escritor, acho que é um ótimo livro, vale muito a pena ler. E foi uma experiência super tranquila, eu li bem rapidinho. E eu tô também quase finalizando Instruções para Dançar. E eu, gente, que leitura leve, que leitura divertida, que leitura gostosinha, sabe? É muito, muito divertida. E que basicamente a gente tem a Ivy. A Ivy, ela meio que desacreditou do amor depois da separação dos pais dela. Eles se amavam muito e de repente eles estão se separando de uma forma muito dura. Então a Ivy descobriu algo assim que mexe muito com ela. Ela tem muita raiva do pai. Então, assim, os relacionamentos entre ela, o pai, a irmã e a mãe estão meio que conturbados de alguma forma, não é como era antes. E ela é uma leitora assídua de romances e parou de ser porque ela simplesmente não acredita mais no amor. Até que um dia a Ivy começa a ver o futuro dos casais. Então ela sabe como que eles vão terminar. E é claro que ela vai ficar meio que desesperada, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí ela tem amigos incríveis, assim, sensacionais. E ela acaba conhecendo o X, né? Em busca de respostas para essas visões, ela acaba indo para um salão de dança de salão. E ela acaba conhecendo o X e ele acaba se tornando parceiro de dança dela. E agora eles estão ensaiando pra competir. E assim, gente, é sensacional. Tá sendo muito leve, muito divertido. Tem toda a questão dela com o X, tem a questão dela com o pai, né, que é uma relação conturbada, dá pra ver que eles se amavam muito, que eles tinham uma relação muito próxima, e isso acabou terminando, e é difícil demais pra Ivy fingir que tá tudo bem e voltar a ser como antes. Então a gente tem muito desses sentimentos dela. No momento da história aqui acontece uma coisa que eu não posso revelar, porque senão vai ser um baita de um spoiler, porque eu tô bem no finalzinho mesmo, falta cerca de 60 páginas pra eu finalizar esse livro, então eu acredito que eu vou conseguir finalizar ele hoje. Mas aqui já tá no momento em que ela vai ter que meio que confrontar o pai e esses sentimentos que ela tem. Tem toda a questão com a mãe dela também, que parece ser incrível. E a questão dela com o X mesmo, sabe? E eu tô com um pouco de medo do que vai acontecer entre esses dois. E ao mesmo tempo a gente torce muito pra que eles vão bem na dança de salão, pra que eles ganhem esse concurso, porque parece ser algo que realmente pode mudar o destino do estúdio. Então, assim, parece ser incrível. Eu tô muito, muito ansiosa pra esse final. E eu espero muito que esse final seja incrível. Toda essa questão das visões que a Ivy tem sejam trabalhadas de uma forma bacana pela autora no final. E eu quero muito ver pra onde essa história vai dar e como que a autora vai finalizar esse livro. Mas até o momento eu tô gostando bastante, tô me divertindo horrores e tem sido muito bom. Porque eu precisava de um livro levinho assim, sabe? Pra não pensar em mais nada, simplesmente sentar e ler, sem ter que pensar muito. E curtir um romancezinho meio que clichê, mas muito gostosinho. E um detalhe, a escrita da autora, porque aqui parece que é a Ivy que tá escrevendo pra gente, sabe? Não é que é o ponto de vista da Ivy, mas é como se ela tivesse escrevendo um romance sobre ela mesma, sobre a vida real dela. E isso é sensacional, acho que foi uma ótima sacada da autora, principalmente porque tem toda essa questão da Ivy amar romances. Então tô gostando bastante e quando eu finalizar eu venho aqui falar pra vocês o que eu achei. Finalizando esse vlog, eu finalizei Instruções para Dançar e foi uma leitura deliciosa, muito gostosinha. O final foi um pouco mais corrido do que eu gostaria, mas ainda assim foi um final satisfatório. Foi um livro que aqueceu meu coração de muitas formas. Não é um livro revolucionário em que tem super plot twists, e não é a proposta desse livro. Ele é um livro leve, ele é um livro muito divertido, ele é um livro muito gostoso de ler. Ele tem um romance super gostosinho, sabe? Você torce muito por esse romance
E pela protagonista, acontece algo no final, assim, que meio que quebra o coração, meio que deixa a gente de coração partido. Mas à medida que as coisas vão se organizando, a gente vai aquecendo nosso coração novamente. Então a gente finaliza esse livro aqui muito satisfeito, sabe? Terminei essa leitura satisfeita. Acho que é um livro muito gostosinho. Inclusive, acho estranho que as pessoas não estejam falando tanto assim desse livro. Eu ainda não sei se eu gosto mais dele do que dos outros da autora, porque eu acho os livros dela muito gostosinhos de ler, eles são muito leves, assim. São para aquele momento que você quer algo para esquecer da vida realmente, para embarcar de cabeça e só ler, sabe? Não tem muita complicação, não tem muitas reflexões super elaboradas, tá? Ele traz reflexões, mas não é aquele livro para você ficar pensativo, é um livro para se deliciar realmente, para aproveitar. Inclusive é um ótimo livro para sair da ressaca literária e é um ótimo livro para ler em maratonas também. Então fica a dica para vocês. Provavelmente foi o melhor livro que eu li nesse vlog, eu adorei. E assim que eu finalizei Instruções para Dançar, eu comecei esses daqui, que é o Devia Estar Sonhando, que é um livro de suspense, eu acho que tem uns toques de drama também, de romance. Mas basicamente a nossa protagonista é uma comissária de bordo e aconteceu algo do passado dela que mudou a vida dela há 20 anos atrás. E agora, no presente, ela tá tendo muitas coincidências que a fazem lembrar desse momento, desse acontecimento específico. Então eu tô bem no início, ainda tá bem confuso, a história vai do presente pro passado e até o momento a gente ainda tá nessas coincidências misteriosas e muito estranhas que fazem com que a nossa protagonista volte para esse passado que ela quer tanto esquecer. E o mais engraçado é que a gente não sabe ainda se essas coincidências são reais ou se é algo da cabeça da protagonista, se é a protagonista que tá focando em coisas aleatórias pra justificar o fato dela querer tanto voltar pro passado. Então, por enquanto, tá bem misterioso, mas eu acredito que vai se desenvolvendo à medida que eu for lendo. Então, é basicamente isso. Eu fui uma boa leitora esses dias, eu até gostei da quantidade que eu li. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque senão ele vai ficar gigante. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia a dia e das minhas leituras. E me contem aí qual livro vocês estão lendo no momento, se tem algum livro que eu li nesse vlog que vocês adoraram. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!